Olá, boa noite. Eu me chamo Cláudia, estou aqui ao vivo para fazer uma live hoje com vocês. Estou aguardando os colegas das lives aí, né? Meus amigos, companheiros de uma frequência de lives entrar para a gente poder ver certinho essa questão da conexão, da imagem, do áudio. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Trabalho aí na área da saúde mental há muitos anos. Comecei a fazer as lives no período de pandemia, né? E o quanto poder, né, estar aqui ao vivo, né, diante dos outros, para poder pensar, né, a forma de viver, para poder olhar para as angústias, para olhar para a sociedade atual e repensar, né, sobre os quadros também de psicopatologia, enfim. É importante para a gente poder ter esse espaço de direcionar a vida, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo ok. Estava dando uma conferida aqui na questão do Wi-Fi. Enfim, então eu comecei a fazer as lives na época da pandemia e a frequência das lives era maior, né? Eu fazia com frequência maior. E aí a partir dos temas trazidos, né, pelos colegas, pelas redes sociais, pelos atendimentos. E aí, a partir da demanda das pessoas, eu fui criando os temas, né? A partir do desejo das pessoas, da demanda. Ah, Cláudia, fala sobre tal tema. Então, já faz alguns anos que eu faço a live, depois eu fui espaçando devido aos meus outros compromissos e trabalho clínico. Enfim, e também tem o canal no YouTube Cláudia Fabiana de Jesus, que tem alguns vídeos mais curtos com diversos temas. Obrigada pela presença de vocês, Belinha, minha querida amiga, um forte abraço. Gostaria de perguntar se o áudio e a imagem está ok. Obrigada, Bruno, pela sua presença. Estamos aqui ao vivo com essa temática, né? Depressão. É um tema bastante discutido. Já fiz live e vídeos curtos sobre a temática para a gente poder, talvez, repensar ela a partir de outros paradigmas, repensar a depressão na sociedade atual, né? A Belinha disse que tá ok, né? A minha imagem e o áudio. Já fiz então, né, outras lives sobre depressão, mas eu percebi que as pessoas estavam me pedindo também, né, para poder falar sobre essa temática tão comum aqui, já é trazida, né, os livros de autoajuda, os consultórios, os CAPs, né, estão repletos de pessoas que vêm, né, com esse quadro da depressão, né. Enfim, vamos pensar sobre a depressão como um quadro, né, numa época da vida da pessoa, do quanto a depressão ela pode estar dizendo alguma coisa sobre aquela pessoa, além do quadro psicopatológico. Será que realmente é depressão? Será que realmente é uma depressão no sentido de quadro de transtorno mental? A gente pode pensar a depressão a partir, né, de um paradigma biomédico, neurológico, psiquiátrico, ok. Mas eu também preciso olhar para as questões emocionais, para as questões sociais, né, e para essa sociedade que de alguma forma estimula o tempo todo a performance. Uma sociedade que o tempo todo está exigindo uma forma de viver e uma forma de ser que a gente precisa repensar. Será que o ser humano está dando conta de atingir esse ideal do eu? Será que você não está fazendo isso com seu filho, adolescente, né, de atingir? Será que esse ser humano que eu quero me tornar não está inatingível?
Mas eu vejo também as pessoas questionando, nossa, hoje os adolescentes, né, por poucos aspectos já estão com depressão, nesse processo de automutilação, e de repente a gente observa só isso, assim, mas eu não sei o que está por dentro, né, desse adolescente, que ele também foi aguentando e de repente ele explodiu ou ele teve um surto. E aí por trás aparece aí sinais de depressão ou de apatia, mas a gente vai falar aí. Gostaria de pedir a participação de vocês, que vocês possam escrever, né, ou compartilhar experiências, ou fazer críticas e perguntas sobre a temática de hoje, que é a depressão nos tempos atuais. Diria que a depressão na época de Freud, que é um psicanalista em 1900, seria um outro paradigma. E falar da depressão, sei lá, daqui a 30 anos, poderá ser um outro paradigma. Por isso a importância da nossa abertura, né, da nossa capacidade de olhar um fenômeno, uma dor, a partir da sociedade atual, né? Obrigada, Laide, pela sua presença, um forte abraço. Eu trabalho, né, na saúde mental, trabalho no consultório, vejo um aumento mesmo assim do quadro, né, dessa busca no atendimento clínico, nos CAPs, pelo diagnóstico de depressão, trazido pelo neurologista, trazido pelo psiquiatra, ou, né, trazido pelas famílias, pela escola, ou a própria pessoa, ela se qualifica, né, eu estou com depressão, de repente pode ser um processo de luto, enfim. Então a pessoa já vem muito com um diagnóstico também, assim, né? Eu estou com esse quadro psiquiátrico e a gente vai avaliar realmente se é, né? Eu já vi casos da pessoa ter um surto e não necessariamente ela está enquadrada num quadro psicopatológico. Foi um surto, uma crise isolada, porque a gente precisa também avaliar o contexto atual da vida da pessoa, né? Além do seu contexto histórico, além da sua personalidade, além da sua família, enfim. Tomar cuidado para eu não fazer um diagnóstico baseado somente em questões neuroquímicas ou biológicas, né? Queria agradecer a presença da Thaís, e vamos aí conversar sobre a depressão nos tempos atuais, né? Quais são esses discursos, o que você já ouviu falar sobre isso, o lugar da depressão na saúde mental atualmente, né? E essa leitura da depressão na sociedade atual. Se eu for colocar lá depressão, né, nas redes sociais, aparecem muitas palestras, né? Livros de autoajuda, né, como sair da depressão, e, né, existe vários receitas prontas, né, o que fazer, atividade física, ir no psicoterapeuta, passar no psiquiatra, né, tem assim algumas indicações, algumas orientações, até no senso comum, na grande massa, mas a questão talvez seja, às vezes, o que dá certo para um não dá certo para o outro, né? Tem coisas que são muito genéricas, que não servem para todo mundo. Mas eu levantei, por exemplo, colocar lá depressão. Tem um monte de palestras assim, até tô vendo aqui no notebook, né? As máscaras da depressão, depressão como entender, superar e ajudar. Os sinais de depressão, né? Depressão mal do século. Tem várias palestras assim, né? Tem formas de abordar também, né, estratégias para lidar com a depressão, mas não necessariamente uma pessoa consegue, ou algumas pessoas conseguem sair da depressão por indicações racionais, né? Às vezes é algo que precisa realmente de uma psicoterapia, tem casos que precisam de passar numa avaliação médica, psiquiátrica, mas é para a gente identificar, então o quanto também tem muita coisa sendo dita sobre a depressão, e o que eu percebo é que aí você mata a singularidade daquela pessoa. Você tem várias receitas prontas e eu tento encaixar aquela pessoa que é singular
naquele modelo que está preconizado ali, né, pelo SUS, né, pelos os protocolos de atendimento. Então eu gostaria de fazer essa ressalva. No meu ponto de vista, o tratamento é único, singular, intransferível. Eu posso ter 5 pessoas diagnosticadas com depressão, mas cada caso é um caso e o que gerou, né, os fatores que a gente diz que é multifatorial, para cada caso é um caso. E como cada um lida, né, com processos de perdas, então como é multifatorial, eu preciso olhar a singularidade da cada pessoa. Eu posso pegar então 5 pessoas diagnosticadas com depressão e eu perguntar no campo singular o que te deprime. Para cada uma, a resposta, ou as várias respostas, ou eu não sei, para cada um vai ser muito diferente. Então eu já começo a falar da live que não dá para tratar todo mundo com depressão do mesmo jeito, ou com o mesmo pacote, né? Ou sair aí tentando encaixar as pessoas em receitas prontas, tá? Queria agradecer a presença da Roseli, obrigada pela sua presença, boa noite. Então você vê depressão, o que fazer, né? As receitas prontas. Na época da pandemia tinha muita live sobre depressão também, sobre ansiedade. E eu via na época muito as palestras nesse sentido de receita pronta mesmo, assim, né? Ou mais palestras informativas e não provocativas ou filosóficas, né? São palestras que direciona legal também. Mas eu lembro que na época eu já queria fazer outro tipo de live, assim, no sentido de reflexão sobre o que me deprime, o que a depressão grita sobre o sujeito, né? Obrigada, Rose, pelo um forte abraço também. O Bruno traz que acho que nos dias atuais, né, a depressão existe por muitos fatores, né, por números altos. Acredito que em muitos casos poderia ter sido evitado, né, com a questão do acesso da boa alimentação, atividade física, o lazer, mas as crianças de hoje ficam muito presas, né, nessa questão dentro da casa, da escola, de casa para a escola, da escola para casa, e ficam muito tempo no celular. Acredito que isso também contribui muito para ficar depressivo. Obrigada, Bruno. Obrigada, Neia, pela sua presença. Sim, também por isso que a depressão nos tempos atuais, porque mudou muito, né, o perfil do jovem, da criança na escola, a relação com o celular, realmente também alterou o quadro de depressão por outros motivos. E o Bruno traz uma contribuição importante que tem a ver com aquilo que pode prevenir, né? Atividade física, boa alimentação. Então, as pessoas estão comendo muito mal, e isso também deprime o tipo da alimentação, o não ter lazer, né? Não fazer o que gosta. E aí, cada vez mais eu vou me fechando, né? No meu quarto, no mundo do celular. E aí, o mundo vai ficando muito, né, fechando. E aí eu fico nesse fechamento, a minha subjetividade ela fica fechada, as possibilidades. E tem o mundo lá fora também se apresentando, né? Vem, você tem que estar vindo aqui para o mundo. Então, nesses casos, eu vejo jovens com muito medo da vida, né? Tem uma cobrança lá fora e ela tá fechada ali no mundo dela, e aí isso não bate assim, né? Então, como pensar a depressão também como essa relação com a vida? Será que tem uma desistência? Será que eu não estou dando conta? Será que eu estou com medo da vida? E essa pergunta, sabe, pessoal, assim, o que está te deprimindo? Né? Porque aí eu incluo a pessoa na reflexão da vida dela sobre a depressão, né? Então a depressão tem suas várias facetas, suas várias carinhas, suas formas variadas, né, de se apresentar, né? Mas ela ocupa um lugar de destaque assim, né, nos tempos atuais assim. Tem diferentes pontos de vista, né? Diferentes vertentes, médica, psiquiatra, neurológica, psicológica, emocional, social, filosófica, né?
A Organização Mundial da Saúde traz que essa questão da depressão é um transtorno mental, né, que afeta milhões de pessoas. Ela foi até uma campanha do Dia Mundial, né, da Saúde em 2017, assim, já faz um tempo, né. O perigo é quando o termo depressão vira jargão, entende? Que de repente a pessoa está vivendo uma tristeza e ela usa a palavra depressão. Então eu posso ter pessoas que não têm depressão e se nomeiam com depressão, e tem pessoas que estão com depressão e não sabem que estão com depressão. Então gostaria de fazer nessa amplitude. Será mesmo que todo mundo que diz que tem depressão realmente tem? E aquelas que nem imaginam que tem, né? Então tem gente que tá seguindo aí o padrão do capitalismo, trabalha, põe dinheiro em casa, mas sei lá, tá fazendo um abuso do álcool todo dia. E aí eu vou avaliar essa pessoa que tá fazendo um abuso do álcool, na verdade ela tá depressiva e ela vai beber para fugir da depressão e não sabe que tá depressiva. Tem várias formas de tamponar uma depressão, né? Compras compulsivas, as outras compulsões, né? Compra, por exemplo, eu já vi casos de atender pessoas que são compulsivas por compras, que lá dentro tem uma depressão, mas ela vai tampar isso comprando, ficando bonita, mas ali no fundo, ela tá até fazendo lá o que tem que fazer, mas eu tô falando dessa depressão profunda, subjetiva, que nem sempre aparece, né? Naquela clássica depressão que você tá sem energia, tá na cama, quer ficar no quarto escuro, tá? Então tem depressão que não aparece como depressão. E tem gente que fala que tem depressão e tá vivendo um luto, tá com um sentimento de tristeza, tá num processo de separação, né? Que aí que tá, eu tenho que avaliar o contexto, né? Tem um mapa da depressão aqui, né? Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. Foi naquela época, 2017. Se a gente se deparar, né, com uma sociedade cada vez mais depressiva, né, a gente precisa ver essa pluralidade desses motivos, né? E o quanto estar depressivo, a gente precisa pensar nesse mal-estar da sociedade atual, né? Esse mal-estar da contemporaneidade, né? Que países, né, as pessoas estão mais com depressão, assim, né? A gente vê aqui, né, o Brasil, né, em terceiro lugar na época, né, que agora acho que já alterou, em relação ao número de pessoas mais deprimidas, né? Então eu gostaria de perguntar para você, assim, né, se você conhece alguém que passou por um momento de quadro de depressão, se você já passou por isso. Então eu atendo pessoas em processo de luto que estão com depressão, mas a depressão, nesse caso, é um sintoma, né, do luto. Um processo de dor, de perda, de luto, não tem como você não estar depressivo. Percebe que eu preciso analisar o contexto, tá? De repente, os motivos para estar em depressão têm a ver com o contexto de vida, como cada um lida com a personalidade, né? O que a gente observa hoje, as pessoas não elaborando muito o luto, né? Ela quer algo mais imediato, não lidando bem com a tristeza, com as perdas. Então, precisa analisar realmente por um certo tempo para fechar o diagnóstico de depressão, né? Algumas características da depressão, né, é esse humor depressivo, essa melancolia por muitos dias, né? Chega a meses, tá? Não é um episódio, não é alguns dias com humor depressivo, né? É uma tristeza que paralisa, uma melancolia, aquilo que se arrasta por semanas, né? É aquela apatia, aquela fraqueza, aquele desânimo, né? Aquela não vontade de fazer nada, né? Às vezes tem pessoas que vão para irritabilidade ou para agressividade. Parece que ela não está depressiva, mas é o oposto. É uma pessoa que está irritada, nervosa, agressiva. Ela pode também entrar aí num dos sintomas de depressão.
alterações no sono e no apetite, né? Isso altera para mais ou para menos. O isolamento é um sintoma bem característico, né? O isolar-se, querer ficar sozinho. A falta deste investimento libidinal, né, em si. Essa falta de investimento de energia psíquica, energia vital, né? Essa falta de investimento nela, no outro que está perto dela, ou o desinteresse por qualquer coisa. Você convida para sair, você, né, você chama, você faz uma coisa que antigamente ela gostava e ela não tem interesse. O prejuízo no funcionamento psicológico, social, cognitivo no trabalho, pensamentos negativos, né, a ideação suicida, isso acontece muito. Então, quando esses sintomas são muito frequentes, intensos, né, por um certo período, né, de semanas, você precisa, né, chegar nessa pessoa, conversar, identificar se de repente alterou a rotina dela e ela precisaria buscar uma escuta, uma ajuda, alguém que ela confia para conversar, tá? O Bruno coloca que o mais importante é reconhecer, né, os sinais e buscar ajuda profissional, pois a depressão não é fraqueza, mas uma condição que pode e deve ser tratada. Obrigada, Bruno. Sim, reconhecer esses sinais, porque tem que ter coragem também, né? A gente na sociedade atual, capitalista, consumista, porque o depressivo que está deprimido, ele não quer consumir, né? Então ele está fora da sociedade capitalista, né? O depressivo. Parece que eu não quero depressivos na sociedade porque não tá na engrenagem, né? Não está trabalhando, não está comprando, né? Tá apático, então é uma crítica até mesmo assim, né? O deprimido não tem vez na sociedade, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. Então, e aí tem um discurso, não, isso não é nada, né? Você tem que superar, não é fraqueza, não é frescura, é uma condição psíquica, é uma condição de vida que qualquer pessoa pode passar por ela, em diferentes fases da vida. Eu já atendi crianças com quadro de depressão, já atendi crianças de 9 anos com tentativa de suicídio. Atendo muitos adolescentes, né, com quadro depressivo, né, não tem vivacidade no olhar, no corpo, no gesto, né, não consegue ir para a escola, né? E aí que tá, o que está acontecendo? O que essa depressão revela dessa pessoa? Ela está triste, ela foi se deprimindo ao longo do tempo, ela nasceu numa família, né, depressiva, ou com brigas, ou com violência, ela passou por marcas e traumas que ela não está conseguindo elaborar, né? Aí que tá. Então o Bruno trouxe a importância de buscar ajuda, de identificar e reconhecer os sinais, e aí nesse processo dela buscar ser tratada, a gente vai ajudá-la a identificar isso, né? Como que foi abrindo esse quadro, há quanto tempo, como isso tá, o que ela tá precisando fazer, o que ela tá... Às vezes uma pessoa foi se deprimindo, ela foi se abandonando, ela foi se deixando, ela foi se fechando. E a gente precisa pensar sobre as famílias também, né? Tem famílias depressivas? O que eu estou passando para uma criança ou para um adolescente sobre a vida? Se você chega todo dia reclamando de dinheiro, reclamando da vida, eu já vi crianças falar, mas para que crescer, tia? Se é ruim ser adulto, os adultos só reclamam, os adultos só brigam, né? Parece que já na infância os adultos estão passando, né, para a infância, nem sequer para a adolescência, já chega na infância, que viver é pesado, é difícil, né? Então já vamos pensar eu preciso, quando eu falo de criança e adolescente, eu já vou ressaltar aqui os adultos, tá? Como que você, adulto, está lidando com a sua depressão, com a sua melancolia, com a sua forma de viver, que você vai estar passando. Então, eu atendo casos de criança ou pré-adolescente que não tem, no mínimo ele tem que estar depressivo, sabe? Porque aí você pega uma família violenta, violência psicológica, negligência, violência sexual, né?
muita dor, muito medo. Então, a depressão aí eu vou analisar como um caso de que eu não quero viver, né? Eu tô obrigado com a vida é muito difícil, não tenho gosto pela vida, né? Então a gente precisa olhar o contexto, né? O ideal dessa vida que é colocado, né? Mas quando a gente pega o cara depressivo, ele é um sujeito que tá fora dos ideais da sociedade capitalista e neoliberal, né? Tá excluído aí da produção, né? É um cara que tá excluído, o depressivo. Então a gente precisa, né? O que eu vejo assim, eu preciso pensar nesse sujeito, mas parece que a sociedade quer que esse sujeito volte a funcionar pelo sistema de produtividade. E a gente, na área do psiquismo, a gente, né, convida a pessoa a olhar para a vida dela, para ela se refazer, para ela deixar de se abandonar, né? Porque a pergunta que eu trago é como você foi se deprimindo, como que você foi se abandonando. Parece que hoje, né, na sociedade atual, tem muita condição para você existir. Eu digo que é raro ter amor incondicional. Tem muita condição, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, né? Parece que a geração dos adolescentes, a gente chama de uma geração mais frágil, parece que é uma geração que está denunciando também. Calma, ô adultos, o que vocês estão fazendo? Você trabalhou excessivamente, você foi vivendo a vida sem fazer escolhas, foi reproduzindo um padrão social, foi querendo ser pai e mãe sem pensar sobre isso. Você foi vivendo, né, um sistema trabalhar, não ter férias e fazer isso né, com orgulho, né? Era uma sociedade também de sacrifícios, ok? Né? Hoje é uma geração que não está aturando mais isso, está até frágil em relação a isso. Mas será o que a gente tem que aprender também com os sintomas, né, da sociedade atual? Assim? Será que a gente precisa rever cada um os seus limites? Não estou falando que tem que ser frágil, né, o tempo todo, mas a gente precisa lidar com a nossa fragilidade. Esse discurso de ser forte o tempo todo caiu por terra. Tanto é que quanto mais você quer ser forte, você até aguenta lá alguns anos da sua vida. Você aguenta aquele serviço que você não gosta, você aguenta o casamento falido, você aguenta ser um jeito que você não é para agradar o outro, e lá pelas tantas você surta, você tem uma depressão, você começa a beber, né? Você começa a ter um processo autodestrutivo que você não aguentou. Então é um convite. Eu acho que a depressão, nos tempos atuais, faz a gente olhar para a vida. Esse ideal de vida se está batendo com a sua singularidade, né, o seu jeito de ser, e o que você quer. O que você quer da sua vida, os seus interesses, o que é importante para você, e você é livre para poder refazer o que é importante para você. Acho que esse é um ponto importante, porque senão a pessoa ela vai vivendo no automatismo, ela vai vivendo no modo, né, em que ela vai, como se fosse um robô, vivendo, fazendo coisas por obrigação, e isso pode realmente levar uma pessoa a se deprimir. O que eu gostaria de focar, gente, nem todo sofrimento tem a ver com uma doença psiquiátrica, tá? Sofrimento é dor, tristeza, decepção, frustração. Isso não é doença mental. Nem toda tristeza é depressão, né? A depressão é quando você tem esses sinais, sintomas que permanecem, que são um conjunto de sinais, né? Esse rebaixamento de energia, falta de apetite, alteração no apetite para mais para menos, dores no corpo, né? Essa anedonia, que é a falta de prazer nas coisas, né? Essa relação com a vida, né? O quanto as leituras hoje sobre depressão, elas ficam focadas mais na falta de serotonina, né, ou da dopamina, fica tendo uma visão mais cerebral. Não que não esteja focada, né, a substância neuroquímica existe, mas além disso, né, o que
o que está em excesso na sua vida e o que está faltando, né? O que a gente observou com a descoberta dos antidepressivos, né, que foram criados aí para o tratamento, né, do humor. A depressão, ela passou a ser um paradigma de sofrimento, né, de diagnóstico. Então, o depressivo, ele perde a sua relação com o seu desejo, ele não deseja mais, ele não tem vontade, né? Então a gente diz que a depressão é um empobrecimento da vida psíquica, né? Embora na vida, sem ser depressão, a gente tem angústia, a gente tem luto, a gente tem lutos de um filho que você perde, você tem luto de uma separação, o luto de uma amizade, o luto de um amor, o luto do trabalho, o luto do corpo, o luto da idade, né, jovem, o luto do casamento, o luto de si mesmo. Então a gente tem percas, né? O luto é esse processo de você renunciar a uma pessoa, um objeto, né? Então, dentro da depressão também tem esse luto, então precisa avaliar com muito cuidado, né? E que tipo de tratamento você está buscando ou precisa buscar para cuidar, né, da sua depressão, assim, né? E do que a sua depressão está dizendo sobre você. A depressão te chacoalha sobre você e te faz buscar construir caminhos para cuidar melhor de você. A Vani, obrigada pela sua presença, o Luciano. O Bruno coloca, né, essa pergunta, como os familiares, os amigos podem ajudar alguém com depressão, né, sem parecer invasivo. Acho que é um ponto importante, né, Bruno, porque é meio, as pessoas ficam muito pisando em ovos mesmo, assim, eu falo, a pessoa é mais fechada, ou eu vou estar, parece que ofendendo ou sendo invasivo com a pessoa. Acho que uma forma que a família e os amigos já estão identificando que aquela pessoa mudou o perfil dela, ela está diferente, ou ela está mais fechada, ou ela está muito triste por muito tempo, ela está falando coisas que você precisa ficar atento, né, sobre a vida, desânimo, querer se matar, né? Acho que é importante ver a pessoa, algum familiar, um amigo, que aquela pessoa tem mais liberdade. Não pode ser qualquer pessoa, aquela pessoa que a pessoa confia mais, que tem mais liberdade, que seja uma pessoa mais aberta para falar. Se você pega uma pessoa mais controladora ou mais nervosa, a pessoa se fecha. Eu escuto muitos adolescentes com medo de falar que tá mal para os pais, para não gerar preocupação para os pais. Então são adolescentes que estão com depressão, mas quer esconder porque estão preocupados com os adultos. Então, acho que uma forma de ajudar, sem parecer invasivo, é até falar sobre isso. Olha, né, eu sou seu amigo há quanto tempo, eu quero conversar com você o assunto, mas eu não quero parecer invasivo. Se você não quiser conversar comigo, mas eu preciso trazer esse tema para você. Se você quiser que a gente pare, mas eu preciso falar, eu tô achando você muito fechado, né? Você quer conversar sobre alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar, né? Mas tem que ser essa pessoa que você tem vínculo, que você tem liberdade. Porque se for uma pessoa que até você ama, mas você não tem liberdade, você não vai contar. Você vai achar, né, que o outro... Você não vai querer... Porque o que a gente vê, Bruno e pessoal da live, as pessoas demoram muito tempo para buscar ajuda, porque elas ficam tentando melhorar sozinha, né? Elas ficam fugindo disso, elas ficam buscando válvulas de escape que às vezes não são saudáveis, né? Então eu já vi vários jovens buscar no uso da cannabis um remédio, né? Remédio entre aspas, um remédio errado para sair da depressão. São jovens que estão depressivos, que não têm vontade de nada, e usam substância para poder naquele momento relaxar. E aí quando ele pode falar sobre isso, porque parece que a gente julga, né, as pessoas assim, parece não, isso é bem comum. Pra que ter depressão? Você nasceu, você tem uma vida. E aí o jovem, né, o adulto, esses dias eu estava conversando sobre a questão da ideação suicida. Parece que a gente joga só para os adolescentes, né?
E tem classes profissionais que o índice de ideação suicida é alto, né? Policial, a medicina, né? Pessoas que cuidam dos outros, pessoal da saúde, né? Porque aí você vê nível de estresse, um excesso de trabalho, né? Tem muita coisa pessoal, essa questão de cuidar da saúde mental de quem cuida do outro, mas isso é camuflado, não é falado assim. Você joga que parece que tentativa de suicídio é só com adolescente. Você não fala, né, que tem perfis profissionais que tentam bastante suicídio, mas não pode falar disso porque você coloca ele num patamar, né, e de repente é uma pessoa que está cansada de ajudar os outros ou que ajuda tanto o outro que não consegue identificar a própria fraqueza. Então o ser humano precisa de férias, precisa descansar, ele precisa assumir que ele está sendo forte o tempo todo, isso cansa, que talvez aquele trabalho ele não esteja fazendo mal para ele. Então precisa assumir. Você que de repente já está também identificando que você está mal, também não demora muito tempo para buscar ajuda. Busca esse amigo que você confia, né? E, gente, para a gente falar das nossas dores emocionais, do nosso mal-estar, do lado que a gente também está se auto-julgando, tem que ter alguém que eu confio. Então, o que eu diria para você, se você quer ajudar alguém, não é também do dia para o outro, é se você mantém um vínculo afetivo com pessoas. Se você é uma pessoa que o outro confia, que ele pode ser livre para poder falar, ou você é uma pessoa que não deixa o outro à vontade. Acho que esse é um ponto importante. Família, você que está aí na família, você é uma pessoa aberta para poder falar de mal-estar, ou você já vai julgar, já vai dar a resposta pronta. Acho que esse é um ponto importante. Se você quer ajudar alguém da família, que você já seja essa pessoa que escute, que escute mais do que fale verdade sobre o outro, que fique comparando, tá? Isso é uma forma de ajudar. Será que a gente tem pessoas assim? Ou essas pessoas estão raras na família? Porque eu vejo isso, né? A pessoa até busca no SUS, no CAPS, ou no tratamento particular, coisas que ela não pode falar para a família, porque já vem o julgamento. Então, além da gente pontuar, pessoa, acha que está no quadro depressivo, ou você está precisando de ajuda, seu sofrimento está muito difícil. Se você não tem ninguém para você procurar, para pelo menos conversar, às vezes você vai no profissional, já é algo para a gente pensar. Que família é essa? Que amigo é esse? Tá? E são temas para debater, sabe? Em família, nas escolas. Então, você identifica aquele aluno que está quietinho, ninguém olha para ele, mas não, às vezes não vai olhar para ele porque ele não está dando trabalho, né? Vai olhar para aquele que está fazendo bagunça. Mas de repente aquele que está quietinho ali, né? A gente vê hoje assim, as válvulas de escape. Aquele aluno que sofreu bullying faz 10 anos, ou ele entra no quadro depressivo, ou ele entra no quadro de violência, né? É muito sério. Olhar para uma depressão é olhar para a vida. É olhar como a vida foi se fazendo e até onde ela chegou, tá? Existe, né, um aumento de pacientes, né, com diagnóstico de depressão, cresceu a venda de remédios, né, a indústria farmacêutica também, né, e ela já é diagnosticada, né, precisa tomar só cuidado com isso, tá, com os excessos diagnósticos e o mau uso dos medicamentos. O que eu vejo, a pessoa que está em depressão, ela sofre dessa inapetência, né? Dessa vontade da vida. Ela não tem essa vivacidade psíquica, né? Ela é sem apetite da vida. A vida perdeu a graça, né? Eu já vi casos, pessoal, de que uma família, por exemplo, deu tudo pro filho, que lhe falta a falta. Falta demais, falta, carência física, emocional, né, de pertencimento. É muito perigoso a falta, mas o excesso do exagero do tudo é muito perigoso. Eu já atendi filhos que o discurso dos pais é dar tudo e dava tudo materialmente, excesso, né? Não dava espaço para o filho desejar.
E aí ele perde a graça da vida, porque ele tá ali com tudo preenchido. Quando você vai pedir alguma coisa, alguém já nutre ele, e ele não tem esse espaço da falta para ele poder desejar. É um outro paradigma, tá? É uma outra forma de deprimir. É um outro caminho para depressão. Ou nada, ou tudo. Embora o tudo seja uma ilusão, mas eu já atendi filhos, adolescentes que perdem a graça da vida porque respirou, já tem tudo, né? Ele não sabe nem o que é dele. Não teve espaço para ele sentir a falta. A falta nos torna seres desejantes, né? Desejar fazer algo, criar, cuidar, conhecer, estudar. Então, acho que é importante a gente pensar como está o ser humano hoje no sentido dos seus desejos. Parece que tem tanto, né, estímulo. Os estímulos estão em excessos que a pessoa... E ela não identifica a singularidade dela. Eu vejo pessoas vivendo genericamente, né? Ela não tem nenhum desejo próprio. E aí um dia vai aparecer a depressão porque ela está vivendo como o outro. E esse outro é um ideal do outro. Sabe aquele discurso, todo mundo tem que ir pra Disney? Isso é ser feliz? E não cola para todo mundo, assim. Então, acho que precisa ter, a gente chama essa nutrição emocional na infância. Precisa ter essa separação, né, do bebê simbiótico da mãe, para existir um espaço da falta, né? Para que eu possa também sair da fantasia de completude. Precisamos lidar melhor com a falta, com o vazio, né? O Lacan, que é um psicanalista, ele trabalha com o sujeito desejante que deseja, é um sujeito que lida com a falta, né? A falta, a gente precisa falar mais do sentimento de desamparo, né? Não é o tempo todo que a gente está com condição de amparo, né? Todo o tempo tem que estar seguro. Suportar momentos de desamparo, momentos de solitude, de solidão, né? E o que eu vejo hoje, a gente chama dispositivos antidepressivos, que é explorar mais a capacidade dessa pessoa falar do mal-estar, da dor, do sofrimento. A gente ter dispositivos que é a arte, que é a música, que é a cultura, que é poder se expressar, que é o campo simbólico, né? É o debate, é o diálogo, as reflexões, que é eu poder expressar o meu mal-estar. Então eu vou guardando o mal-estar. Eu já vi gente com culpa de estar mal, e aí se fecha. Então eu não posso nem estar mal, então quanto mais você se fecha, mais você reprime, vai aparecer a sua depressão, que ela foi reprimida. Você não pode estar mal, você tem que estar alegre, você tem que estar produzindo. Então eu acho que a depressão na sociedade atual, ela diz de uma sociedade super estimulante, né? E quando você não atinge esse estímulo, o tempo todo eu tenho que estar bem, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. O cara que não consegue, ele já vai lá para baixo. E o adolescente hoje, quando ele olha para esse nível de excesso de performance, ele não quer nem entrar, né? Ele não quer entrar nesse processo de atingir isso. Então, a depressão nos tempos atuais precisa olhar para essa sociedade, essa aceleração. E ficar, né, na rede social, ali no celular, parece que há uma perda do valor da experiência, de experimentar a vida. Aonde você está vivendo? O que você está vivendo? Viver é experienciar, né? A relação com o tempo também mudou muito, isso interfere, né, no depressivo. Sabe, essa experiência de você simbolizar, nossa, sabe aquela história que você sentava e contava as coisas que aconteciam com você? Mas não contava para atingir nada, você contava a sua história, num tempo presente, né? E essa representação de contar sobre si, tanto é que você não vê pessoas com paciência de ouvir a história dos outros.
Isso alterou a noção de tempo, espaço, e isso está também causando aspectos de se deprimir, porque não importa a minha história para o outro, né? Sabe essa noção de perder tempo? Tô perdendo tempo ouvindo o outro, tô perdendo tempo. Esses dias eu vi uma fala de uma pessoa também, eu estava no supermercado e parei para ouvir uma pessoa, bater papo, conversar. E eu senti que eu estava ali no presente. Podia falar, nossa, estou com pressa, até podia, mas eu vivenciei aquele momento. Era uma pessoa que eu não via há muito tempo, aquele bom encontro de você abraçar, conversar, perguntar sobre o outro, né? Depois eu estava contando isso pra uma pessoa, a pessoa dizendo, nossa, mas eu não quero parar meu tempo assim para conversar com as pessoas. E de repente, essa experiência, essa vivência de experimentar o momento está faltando. Então, o que isso tem a ver com a depressão? Tem a ver com o tempo, com a relação com a vida. Que a vida não é só estar buscando algo, buscando metas. Tem que olhar para isso, gente. A vida é viver. E a pergunta é como que o ser humano está vivendo hoje? Ou eu faço essa pergunta para você fazer para você. Como você está vivenciando a sua vida que você abre espaço para depressão? Como que você está vivenciando a sua vida que você foi se deprimindo? Como que você está vivendo a sua vida e foi se construindo um sujeito depressivo? Como que você está vivendo a sua vida, os seus hábitos, que aí instala-se uma relação com a vida que não é interessante? Você possa fazer essas perguntas para os seu filho, para o seu neto, né, para alguém, para algum familiar. Acho que é importante olhar, né, para essa sociedade de consumo, essa excessiva oferta de objetos ou essa excessiva busca por ter, fazer. Né? Então a depressão, ela tem que ser olhada de forma muito individual, particular, né? Eu diria que gostaria de chamar a depressão nos tempos atuais como a dor do existir, a dor do viver. Né? Quando você muda a depressão para que a vida está muito dolorida, que eu perdi a vontade de viver, e a gente vai traçar esse caminho com a pessoa. O que foi acontecendo? Porque não é de um dia para o outro. Eu posso não ver, pode parecer que é de um dia para o outro, mas não é. Então, quando você atende uma criança de 9 anos que fala que não quer viver, eu preciso olhar para aqueles 9 aninhos dela como foi, tá? Então, eu estou fazendo o alerta que também, além de questões neuroquímicas, psiquiátricas, sociais, né, estou lembrando que a produção da dor do existir, a construção da depressão, ela pode estar sendo construída aí no dia a dia, tá? Então é uma responsabilidade também. Estamos construindo sujeitos que estão com medo de viver? Sim. Estamos construindo pessoas mais frágeis? Estamos construindo pessoas que não sabem de si? Estamos construindo pessoas que querem agradar o outro, que quer reproduzir o que é padrão ainda social? Então, também. Né? Mudou o padrão, mas estão reproduzindo assim, sabe? Acho que a depressão, ela diz de uma verdade da pessoa, por mais que seja insuportável pra gente. Tanto é que quando eu atendo, né, jovens que estão se automutilando, não necessariamente a automutilação tem a ver com tentativa de se matar. Né? Para alguns casos, a automutilação é para desabafar, é para colocar para fora uma dor que ela não sabe nomear e ela não tem para quem falar. E aí eu digo, peraí, que sociedade é essa que você não pode, sabe, não poder contar com alguém?
Eu não posso contar para alguém do jeito que eu tô mal, eu não posso contar com alguém. Aí vem o viés de que sociedade é essa. Eu não posso contar com ninguém, né? Eu não posso. Como que você não pode contar? Não, nossa, se eu falar isso, vão falar que eu tô louco. Ou, sabe, uma coisa importante, eu vou ressaltar para os adultos aqui, é validar o sentimento do outro. Para você pode ser bobeira, ou é coisa de adolescente. Toma cuidado, né? Porque a gente atende adolescentes na tentativa de suicídio, idosos, adultos, pessoas de várias profissões. Então, para a gente não ficar com preconceito, né? Uma ideia que você fica julgando sobre aquele perfil. Cada caso é um caso, né? A medicina, né? Às vezes até a psicologia, ela trabalha com, né, com os paradigmas, os protocolos assim. A psicanálise vai mais a fundo no sentido de que ética, cada caso é um caso. Você não generaliza, você não diz o depressivo. Você tem alguns sinais e sintomas, você trabalha cada caso. Porque o que deprime um não deprime o outro, né? Então, a dor de existir para cada um são várias formas de produção, né? Porque, às vezes, eu não estou negando que existir não dói. Existir dói. A questão é, para algumas pessoas, por que isso está insuportável? Por que está insuportável, né? Quero agradecer a presença da Filomena, um forte abraço, obrigado pela sua presença. Depois eu vou deixar a live no Facebook, depois eu vou tentar colocar no YouTube. Agradecer também a presença da Bárbara, obrigado pela presença, queridas. A gente fala que a gente tem um efeito na sociedade atual de aceleração, né? Você faz várias atividades ao mesmo tempo, você não lembra mais dos acontecimentos. Num dia, né, aconteceu tanto estímulo, muita coisa, aí você vai perguntar para a pessoa, ela foi tão super estimulada que nem ela tem nada a dizer, ela só está cansada. Eu estou dizendo que a sociedade atual, os efeitos da aceleração, os efeitos do superestímulo, né? Você tem que, né? Dessa alta performance, estão fazendo pessoas mais depressivas, tá? O que eu estou trazendo aqui de provocação é que a depressão não é somente uma questão neuroquímica ou psiquiátrica. Eu preciso, se aumentou o número de pessoas depressivas, eu preciso olhar para a sociedade que está produzindo pessoas mais depressivas também. Isso não é tirar a responsabilidade da pessoa diante da própria vida. Estou dizendo que a forma que a sociedade atual vive, ela faz você cansar de viver. Porque se há um efeito de aceleração, vai! Troféu número 1, né? Como isso é estimulado nas empresas, no ambiente de trabalho, né? E você cai nessa, porque você quer ser admirado, você quer ser aprovado, você entra na super produtividade e aí lá pelas tantas você fala, eu quero isso ou tô fazendo isso para ter a valorização do outro? Eu quero, você perguntar para mim, Cláudia, você quer produzir do mesmo jeito que você produzia 20 anos atrás? Eu não quero mais, né, produzir, escrever artigos como eu fazia. Hoje eu quero outra coisa. Eu sou livre, eu não quero ser mais, não quero ter esses aplausos. Posso querer ter outros. Mas você percebe essa coisa também da obrigatoriedade, né? E você tem que tomar cuidado, senão você está ensinando o seu filho a fazer isso. Seu neto, né? Sabe, essa dificuldade de se desligar, né, dos estímulos externos. Cara, o tempo todo eu tô ligada, eu tenho que... Como que depois eu não vou entrar num processo depressivo? O próprio corpo não aguenta, o mental não aguenta, o psicológico não aguenta, né? Então a gente precisa viver o tédio, o não fazer nada, né? O vazio da existência. O homem moderno parece que ele perdeu o valor da experiência. Experienciar. Isso é viver, tá? Não é ficar correndo atrás, né? Isso é muito louco, assim. A gente precisa olhar para isso. Como que você experiencia a sua vida? Porque hoje a gente está viciado também, né, nas redes sociais, então a gente experiencia e põe lá.
Talvez é olhar para isso, não pôr tudo ou pôr menos, né? Fazer uma redução de danos, vou falar assim, uma redução de danos nos meus vícios, na minha forma de ser aprovada, reduzir isso, né? Não sei nem se diminuir ou acabar com isso. A gente precisa ser sincero com a gente, o que dá, o que você consegue, o que você quer, mas o convite é você dar valor à sua experiência. Não se é só certo ou errado, se você atinge, se você não atinge. Quero agradecer a presença do meu amigo Gabriel. Boa noite, Gabi. Obrigada pela sua presença. Então, hoje, né, o ser humano é substituído, né? Não tem... Você é substituído pelo outro, pelo seu trabalho. A gente não lembra mais dos acontecimentos do dia a dia. Você não está ali no momento presente. Você está super estimulado para o futuro, né? Então, essa mudança da relação com o tempo, ela altera psiquicamente, né? Porque o deprimido, ele vive do tempo que não passa. Ele acorda já querendo dormir. Ele acorda já não querendo viver. Então a pergunta, uma das perguntas que podem ser tantas, primeiro que é acolher essa pessoa que está cansada da vida. É você não julgar, mas ela ter o espaço dela ter o que eu vejo também nos tratamentos de saúde mental é a cobrança do sujeito que está deprimido. Sai logo, vai, toma remédio, já vai produzir, já fica bom porque não tem nem tempo. Parece que até a psicoterapia, né, a psicoterapia breve, vamos ir rápido, né? Você querer saber o que a pessoa tem, não tem tempo de elaboração, né? E isso tá fazendo pessoas mais depressivas, porque eu quero viver isso que estão me apresentando como certo. Eu quero viver isso. De repente você tem um perfil que é mais rebelde, que é mais subversivo, né? Ele luta, ele tá lá ainda com energia para lutar com o sistema, ele tá ali para dizer que ele até faz uma coisa que ele não acredita, mas ele diz, ele se rebela. Agora, aquele que fica quietinho é muito perigoso, tá? Então, diante da sua vida que tá difícil, não fica quietinho, né? Eu brinco que às vezes a gente você faz lá o politicamente correto, mas você precisa de vez em quando dar uma surtada e falar, gritar, falar que você não tá aguentando, né? Dizer sobre você, tá? E não colocar uma máscara que tá tudo bem enquanto não está tudo bem. Só que não há espaço para isso. Eu não vejo espaços isso nos trabalhos, nos ambientes da escola, né? E o que a gente vê hoje nas instituições, de forma geral, né? Quando tem alguma coisa assim, tem esse alarde, tá todo mundo perdido. A escola tá perdida, as instituições de saúde tá perdida, né? O ambiente de trabalho, então tá todo mundo perdido. Então que possamos sentar e conversar sobre isso. Você não precisa ter resposta pronta, você não vai ter para resolver tudo, que aí já é uma megalomania, né? A gente precisa lidar com o caos, com o não saber, com o vazio, com a angústia, né? O tempo de vida, gente, é tempo de percurso, é uma vivência subjetiva do tempo. Se você não tem uma relação com o tempo, se você tem uma relação alterada com o tempo, isso já é pano para manga para lá na frente você desenvolver um quadro de desânimo diante da vida, né? O tempo da sociedade capitalista, essa questão da mais-valia, né? Uma parte do seu tempo é tirado para o trabalho, né? A sua relação com o dinheiro, né? O senhor, né? O homem não é senhor do seu tempo. Não sabemos qual tempo é o nosso. Qual é o seu tempo de vida, né? Quando eu falo do tempo, eu estou falando da vida. Que o tempo é o bem maior que a gente tem. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. Né? E na verdade, o ser humano se assujeita a vender o seu tempo. E o que você faz com o seu tempo? E o depressivo, esse tempo dele, ele não quer estar ali, né? Então tem um cansaço. O sujeito que está nesse processo melancólico, a gente precisa acolher, cuidar, e ele ter o direito dignamente de falar que não está legal com a sua vida. Ter o direito de... Porque daí quando a pessoa fala... Porque as pessoas têm vergonha de falar que quer se matar.
Não pode. Aí vem o moralismo, vem as instituições religiosas, vem a família com seu discurso de gratidão, né? Meu, não cola, sabe? Isso daí aí mata mais a pessoa ainda. Você tá matando a pessoa quando você não dá o espaço para ela falar: eu não quero viver, ou eu tô depressivo, minha relação com a vida é de canseira, não tá legal pra minha vida. E as pessoas, né, olham para isso assim, então realmente eu acho que nem tem espaço para isso. Tem um discurso que tem, mas na prática você vê até profissionais da saúde não estando qualificados para poder acolher alguém que diz: estou cansado de viver. Já vem com discurso: não, pensa nos seus pais, não, você tem um futuro brilhante. Cara, você nem escutou a pessoa. A vida dela tá terrível. Você não sabe o que ela passou, o que ela vem acumulando de dores, né? Então, não sei, precisamos ser melhores pessoas. Profissional, nem se digue. Nós precisamos ser melhores pessoas para acolher aquele que está com dor psíquica, dor emocional, né? Não dá para olhar para a vida, né, a partir do seu paradigma. Cada um tem sua história. Cada um tem a sua história de dor, de desespero. Tem gente que olha para a vida e fala: meu Deus, mas não pedi para nascer, né? Acho que esse é um ponto importante, né? A gente precisa de espaços de falar sobre a vida. Belinha, obrigada pela sua presença. Daqui a pouco a gente já está encerrando pela hora. Acho que é importante, né, a gente olhar que sociedade é essa, né? Que discurso pronto a gente tem sobre a vida, né? Um modo de viver, né? A relação do homem com a condição humana, a gente precisa olhar para isso. Quando a gente fala da depressão, a gente precisa olhar para esse mal-estar contemporâneo. O que é mal-estar, né? Então não é olhar para a depressão só como uma parte do cérebro, como sujeito, como uma máquina ou como uma doença, né? É olhar para esse sujeito que existe, é olhar para essa, né, para nessa multifatoriedade, é olhar para cada um com a sua história, é olhar para essa sociedade atual, né? É olhar para aquilo que não foi falado, é olhar para aquilo que dói, né? Então a depressão, ela pode ela pode não, ela diz sobre o sujeito, ela diz sobre a sociedade, ela diz sobre aquilo que não foi dito. Então a gente precisa respeitar também essa depressão do sujeito no sentido de acolher e ouvir, né? Então quando o colega da live, né, trouxe, o Bruno trouxe, como que a gente faz? Se você for uma pessoa mais, que você possa desenvolver mais isso, é uma pessoa mais aberta para escutar as pessoas que estão em sofrimento, né? Uma coisa é buscar ajuda profissional, outra coisa, eu vejo que as pessoas demoram para buscar ajuda profissional, mas elas também não têm essa ajuda dentro de casa, ela não tem essa ajuda na escola, ela não tem essa ajuda no ambiente. As pessoas dizem que tem. O que eu estou falando quando não tem ajuda, eu estou falando que não tem espaço de diálogo sobre o mal-estar, né? Não tem paciência, as pessoas não têm paciência, elas querem soluções mágicas, até na saúde mental. A saúde mental está precisando de saúde mental. Existe um imediatismo nas soluções mágicas das pessoas e isso está fazendo mal para o ser humano. Porque eu não posso nem ter tempo de lidar com a minha dor, né? Então, a sociedade, o modo de produção, modo de viver, dito ideal, está fazendo mal para muitas pessoas. E aí a depressão está gritando: pessoal, eu estou aqui, está muito difícil para mim, eu não tenho vontade, eu não estou com interesse aí para a existência, a existência está muito difícil, não estou interessada na existência. E aí você vai escutar por quê, quais são os motivos. Por que está tão difícil de viver para você? Enfim, acho que é importante eu fechar a live com essa perspectiva da importância de você que está próximo, das pessoas que você ama. Não que você tenha que ser terapeuta, não é isso. Que você seja uma pessoa
que respeite a diferença do outro, que você respeite a dor do outro e que você possa acolher o outro naquilo que ele consegue ser, naquilo que ele consegue ser, simplesmente. Não mais, não menos. Respeitar o outro na sua singularidade, porque amanhã eu posso estar depressivo, amanhã eu posso estar, né, numa relação com a vida de muita dor ou de muita desistência, enfim, né? Falar de depressão é falar do ser humano no contexto atual e que você possa fazer diferença na vida das pessoas no sentido de uma escuta, de um acolhimento e até nesse sentido, busque ajuda, né? Mas falar isso de um jeito espontâneo, sem julgamento, sem medida, sem... Precisamos ser pessoas que lidam melhor, eu acho, com os sentimentos do que com a racionalidade, né? Você não precisa dizer para o outro o que ele tem que fazer. Talvez ele precise de espaço para ele dizer sobre ele e ele vai construindo algumas saídas para ele. A primeira saída é ele ter o direito de falar como ele está, tá? As primeiras possibilidades é ele encontrar alguém que ele possa ser ele, simplesmente. Não exigir que o outro esteja melhor, que o outro supere, tá? Acho que é uma condição mínima, né, de acolhimento do outro naquilo que ele pode e você também acolher o outro na sua medida, naquilo que você pode. Enfim, falar de depressão nos tempos atuais é um questionamento sobre a forma de viver nos tempos atuais. Enfim, é possível mudar a relação com a vida. Eu acredito que o ser humano é capaz de alterar o jeito de viver e mudar a sua relação com a sua existência. Quero agradecer muito, né, a participação de vocês. É um tema que mexe muito, porque ele é gritante, ele está aí para mexer com a gente, né, para nos tirar da zona do conforto e olhar para a sociedade e olhar para o modo de viver. Então, que você possa ir cuidar do seu modo de viver, para você cuidando da sua relação com a existência nos altos e baixos. Que você possa, né, no meio da caminhada da vida com outras pessoas, poder acolher pessoas que estão com relações difíceis, né, com a existência, tá? É possível mudar a forma de viver. Obrigada pela presença de todas, de todos. Um forte abraço, uma ótima semana e até mais.